Fala pessoal, bom dia, muito bom dia. Estamos iniciando aí mais um bate-papo fantástico aqui no nosso Se Liga Gestor. E como sempre, né, gratidão a Deus por mais uma oportunidade magnífica que Ele nos concede de estarmos aqui com excelentes convidados. Agora, antes de apresentar os dois que vão contribuir, eu quero falar que temos um novo personagem aqui participando do nosso podcast, o Mestre Yoda, que significa sabedoria, né? Está aqui o Jedi para ajudar também nesse bate-papo. Mas, claro, quero apresentar aqui duas feras, duas pessoas excepcionais, duas pessoas que são grandes profissionais, grandes referências na sua área de atuação. Primeiro, eu quero apresentar para vocês o Henrique, que é Site Manager, trabalha na MESC, uma das maiores empresas de logística. Não vou dar muito spoiler, ele depois vai se apresentar para vocês. E estou aqui com um cara que faz parte do plantel dos meus novos mentores, do cara que hoje me ensina muito, compartilha bastante a experiência dele, que tem me ajudado nessa nova jornada profissional como consultor na área de melhoria de processos, que é o Tássio, que é consultor, empresário, é o cara também da área e daqui a pouco ele vai estar se apresentando. E voltando para Henrique, Henrique, se apresenta aí para o pessoal, fala o que é que tu faz, tua área, para que a galera aí te conheça melhor. Primeiramente, bom dia, né? Bom dia. Queria agradecer aí ao professor pela oportunidade de participar aqui desse podcast. Eu sou, né, como você já iniciou aí a apresentação, eu sou Site Manager da MESC. Eu tenho 25 anos, né, de experiência na área de logística, né? Trabalhei em grandes empresas, né, nacionais, multinacionais, aqui em Pernambuco e em outros estados. Eu tenho como formação, eu sou administrador de empresas, né, com MBA em logística empresarial. Muito top. E nessa vivência aí, passei por diversos segmentos, né, várias áreas da cadeia de logística. E, atualmente, estou como Site Manager. É um projeto novo dentro da MESC. A MESC é a maior empresa de navegação do mundo, né, uma empresa global. E ela está com um novo, que a gente chama internamente de produto, né? Então, hoje a MESC tem a parte de navegação de longo curso, tem a parte de cabotagem, não é? Tem as operações de porto, tem as operações de navegação, obviamente, e agora a gente está trabalhando com centros de distribuição, que são os warehousing, né? E eu, né, sou responsável do warehousing aqui de Pernambuco, que é um warehouse de suporte ao porto, né? A MESC, ela comprou uma área dentro do Porto de Suape, né? Está investindo aí em torno de 1 bilhão, 1 bilhão e meio, para construir um porto privado e atender todo o Norte e Nordeste. Então, a estratégia hoje da MESC é ser o integrador, né? Então, hoje a MESC não só tem navio, não só tem porto, né? A gente tem operações aéreas, operações ferroviárias, rodoviárias e agora com os armazéns, né? E os armazéns hoje é uma operação nova dentro da MESC, né? Então, é embrionário ainda, né? A área tem em torno de 2 anos e meio, né? E estamos aí iniciando aí no Brasil, né? Com 3 sites aí inicialmente, aqui, Cajamar e Navegantes, mas a estratégia é a gente crescer cada vez mais e dar o suporte aí para a área de navegação. Ou seja, você hoje é o Power Ranger da área de logística, nessa área de armazenagem. Com certeza você tem muita coisa top para compartilhar com a gente. E aí já fica a dica para você que é meu aluno de logística, você que trabalha na área. Tem algumas perguntas aqui que a galera contribuiu, que realmente vão fazer muito sentido para você que atua na área. Você que tem dúvidas, que às vezes não sabe se é isso mesmo que você quer. Esse é o profissional que vai conseguir ajudar a destravar muito dessas situações que você ainda está aí meio balançado. E, claro, eu quero agora que o Tássio fale, né, se apresente. O Tássio que é da Cronos, dali eu não vou falar, não. Ele que vai falar. Vai, Tássio, bota fogo aí e bota a moral. Mostra que essa barba aí impõe respeito. Muito bom, gratidão, Emerson, por esse convite. Eu já estava esperando, eu estava cobrando já, né? Cadê? Vou no podcast ou não vou? Que tem que se ligar gestor, né? O gestor ele tem que estar sempre atento aí. Bom, eu sou Tássio Viana. Hoje eu sou consultor sênior na Cronos Consultoria, mas iniciei minha vida na produção lá no Estaleiro Atlântico Sul, aqui em Pernambuco, onde eu fui exposto ao método, né, o Lean Manufacturing, onde eu me destaquei em vários projetos, várias Kaizen Weeks, e eu fiz, cara, eu quero isso para a minha vida. Então, entrei no Grupo Fiat em seguida,
eu fui exposto novamente ao WCM e hoje é o norte, é o que norteia a minha vida. Eu implemento WCM em mais de 25 empresas já implementadas, mas estamos em grandes players aí no Brasil, né? Eu tenho um bordão clássico, eu falo o seguinte: eu ajudo as empresas e transformo pessoas através do método. Eu tenho N graduações, né? Engenharia de produção, administração, vários pós, mas o que me fez mudar profissionalmente e pessoalmente, né? E quanto mais a gente melhora profissionalmente, a nossa vida pessoal também melhora. Foi quando eu conheci o método, né? E a turma fala: Tássio, tu fala tanto em método. Método. Para cada problema existe um método que a gente vai aplicar. Então, graças a Deus, eu fui exposto a isso, aprendo até hoje e ensino pessoas o método para que as pessoas tenham vida profissionais melhores, postos de trabalho mais saudáveis ergonomicamente, que a gente atinja a famosa alta produtividade, com segurança, com qualidade, mas é através do método. Tá? Eu sou consultor da Cronos, eu sou diretor da Leanplus. O que a gente fez, Emerson? A gente sofre com esses treinamentos teóricos, né? Então, o que a gente fez de diferente? A gente criou a Leanplus, a gente traz treinamentos teóricos com prática. Então, de quem vivenciou e quem vivencia no Gemba esses problemas, né? Então, também sou na Leanplus. O currículo é extenso, né? Mas aí eu acho que vamos ficar por aqui. Cara, eu fico muito feliz, né, de toda forma, não sendo redundante aqui o que eu vou dizer, mas muita gratidão por vocês terem aceito esse convite. O Tássio estava em São Paulo, pegou o avião correndo para estar aqui com a gente hoje. O Henrique amanhã já está indo para São Paulo, então são profissionais, são pessoas que têm suas demandas, têm suas obrigações, suas responsabilidades, além de todo cuidado com suas famílias, e conseguiram disponibilizar esse tempo para estarem aqui compartilhando com a gente, né, agregando valor, trazendo conhecimento. E é assim que nós crescemos, é assim que nós evoluímos. Mas para não se estender muito nesse momento aqui de abertura, a primeira pergunta ela já vai ser direcionada para você, Tássio. E aí é o seguinte: como a implantação do Lean e do WCM impacta diretamente no desenvolvimento das pessoas dentro de uma empresa? Excelente pergunta. Eu vou falar por mim, né? Quando eu fui exposto ao método, eu saí de um colaborador, né, de um operador que eu executava, para ser protagonista. Isso aconteceu comigo por volta de 2002, 2005, no Estaleiro Atlântico Sul, onde eu fui exposto. Então, eu presenciei isso. Então, o que é que isso gera de impacto para nossas vidas, Emerson? E principalmente para a vida dos colaboradores. Você deixa de ser um executor, tá, para ser um protagonista agora com métodos. Você agora sabe ferramentas, você consegue ter dados e fatos, então você agora consegue apresentar dados robustos, kaizens robustos, porque agora você deixa de ser executor para ser protagonista. Acho que basicamente isso. Muito bacana. E aí, Henrique? Eu vi que lá eu tive o prazer de fazer uma visita técnica lá no passado, né, com uma das minhas turmas, e vi que vocês trabalham com muitas ferramentas que nós utilizamos dentro do Lean, dentro do WCM. Hoje, na tua visão, como aquilo ajuda a desenvolver as pessoas? Então, quando a gente fala em desenvolver pessoas, né, obviamente as ferramentas aí de linha são extremamente importantes. Lá no site a gente utiliza algumas ferramentas, né? Então a gente tem o Kaizen, a gente tem os programas de 5S, a gente utiliza muito do Gemba, né, de andar ali no armazém, ver quais são as melhorias de processo. E hoje processo ele é dentro da logística primordial, né? Não existe logística funcionando bem, eficiente, se você não tiver processos bem definidos, né? E, para suportar esses processos definidos, você, como o Tássio falou aqui, precisa ter alguns métodos e praticá-los ali no seu dia a dia, né? Então, hoje, na empresa, a gente tem, né, uma área que cuida toda dessa parte de qualidade, de processo, de melhoria contínua, né, para a gente estar sempre atualizado, né, e garantindo a eficiência dos nossos processos internos, né? Massa. Aproveitando o gancho, quais são os principais desafios na gestão de pessoas em um ambiente logístico de armazenamento e transporte? Hoje a área de logística é uma área muito competitiva, dinâmica, né? A gente é a ponta do negócio, né? Então é muito binário, ou dá certo ou não dá, ou você entregou ou não entregou, ou o inventário deu certo ou não deu certo. Então, assim, a gente é o ponto final, né? Então, para isso, a gente precisa, né, ter um time, né, preparado para poder
atingir, né, as nossas metas, objetivos, nossos desafios, né? E hoje os grandes desafios nossos como gestores é justamente trabalhar o time, né? A motivação do time, né, para que ele realmente possa, como é uma atividade, tem muitas atividades repetitivas, né? Então, como a gente motivar o time para poder criar uma carreira dentro, motivar a fazer o seu trabalho no seu dia a dia. A questão do reconhecimento, né? Isso é extremamente importante, de você saber reconhecer aquela tarefa, aquele trabalho, aquela ideia que, né, o time trouxe com relação ao trabalho. Tem também a questão do papel, ele saber qual é a importância do papel dele dentro do negócio, independente dele ser chão de fábrica ou ele ser um executivo, ele precisa entender qual o papel dele dentro do negócio, né, e qual o papel da empresa dentro do cenário global, né? E entre outras coisas, né, ter uma comunicação, né, a comunicação tem que ser bem assertiva para que não tenha nenhuma ruptura aí no conhecimento. Reter talentos também, que eu acho que é um desafio muito grande. Desafio grande dentro das companhias. Eu acho que, né, na minha visão, seriam esses os principais desafios aí na gestão logística. Rapaz, bem pouquinha coisa. Né? Bem pouquinha coisa, porque dentre tudo que você falou, cada situação traz a sua importância, mas talvez um dos mais críticos hoje no cenário que nós temos, na minha opinião, é a questão da comunicação, que você abordou muito bem, e a retenção de talentos. Né? São dois dos maiores desafios que hoje as organizações enfrentam, principalmente, como você bem pontuou, a área de logística ela é muito dinâmica e competitiva. Né? Pernambuco hoje ele tem se tornado uma das maiores referências logísticas no Brasil. Né? Então, você conseguir performar um profissional, fazer com que ele chegue em um certo nível diferenciado de profissionalismo e ter técnicas para conseguir manter ele dentro da tua empresa, para que nenhum concorrente ou uma outra empresa venha e pegue aquele profissional que você demorou tanto tempo ali para formar, para performar, cara, realmente é um desafio muito grande. E a comunicação, como você citou, é ser claro, direto e objetivo naquilo que você quer direcionar, fazer com que as pessoas entendam e compreendam aquilo que precisa ser feito de forma correta. Né? Então, também não é tão simples, porque cada cabeça é um mundo e cada um entende do jeito que quer. Então, você tem que ter uma linguagem que realmente faça sentido, um tom de voz que esteja alinhado ali com o ambiente, com o momento, com a situação e, claro, permitir, né, que as pessoas consigam também trazer a sua visão e compartilhar suas ideias ali dentro do ambiente para fazer a coisa acontecer. Tássio, gostaria de compartilhar alguma situação? É lindo ver esse homem falando. Mas é isso mesmo, cara. Acho que vocês falaram de comunicação. O que eu mais vejo nas indústrias, sabe o que é, pessoal? Às vezes a gente quer um KPI, sei lá, eu quero aumento de produtividade, mas isso não está alinhado com a cadeia logística de qualidade, produtividade. É só um querer. Eu quero porque a alta direção veio com essa demanda, a gente tem que fazer. Mas como que a gente faz isso? Acho que a palavra é como. Acho que se a gente tirar o pagando, ele fala o seguinte, ó, tira o ponto final e bota uma vírgula. Bota uma vírgula. Como que a gente vai chegar a isso? Então, tem que ter uma comunicação muito assertiva. Os colaboradores têm que entender por que eu vou mudar. Porque, no final, Emerson, eu já fui colaborador, todo mundo já foi aqui, né? Isso. Cara, se eu não tiver um ganho, eu não vou mudar. Isso aí. Vou mudar. Vou mudar porque o chefe está me mandando? E aí vem as pessoas que sabotam a melhoria, a demanda, por aí vai. Mas é como que a gente comunica. Eu acho que esse é o grande ganho aí nas indústrias. A galera tem que pensar nisso, velho. Você trouxe um ponto interessante, e aí tem uma visão que eu defendo muito, que é o seguinte: todo ser humano, ele é interesseiro, ponto. O que muda de uma pessoa para outra é o objeto de interesse e o nível de interesse. Então, eu quero casar com fulano, tá, qual é o teu interesse? Eu estou de olho no dinheiro dele, no dinheiro dela. Beleza, o teu interesse é material. É uma pessoa que a companhia dela faz bem para mim, é uma pessoa parceira, ou seja, você está interessado no que aquela pessoa tem a agregar a você. E o nível de interesse é o quanto que aquilo ali vai te trazer de retorno. Se você não tiver a técnica para saber trabalhar isso dentro da mente das pessoas, que é o que você falou, eu vou transformar aqui em outra palavra que hoje virou uma expressão muito famosa, mas que a maioria das pessoas que pronunciam não sabe o poder e o significado exato dela, que é propósito. Então, o que acontece? Se você não consegue direcionar as pessoas para enxergar o propósito dela estar ali, e como você fala, bem pontuou, Tássio, o porquê de fazer aquilo ali, e principalmente a ponte, como fazer aquilo ali, as pessoas ficam perdidas.
E depois, o que é que acontece entre as empresas? Você é gestor, você sabe disso. O chicote estala. E aí vem as críticas, vem a acusação, porque os colaboradores não querem fazer, porque as pessoas são desinteressadas, porque ninguém tem compromisso. Tá, peraí. Mas tu tá fazendo bem o teu papel de gestor? Tu estás realmente comunicando da forma que tem que ser comunicada? Tu estás acompanhando? E aí vem uma expressão que você usou, que a gente na Cronos bate muito nessa tecla. O Tássio e o Diego são, hoje, né, não é porque ele está aqui na minha frente, mas sem demagogia alguma. Cara, são as maiores referências, na minha opinião, hoje no Brasil, Gemba. E eu tenho aprendido muito isso com eles, né, de chegar lá na empresa, tá lá na operação, entender como funciona, por que faz daquela forma. E tem muito gestor, cara, que é mais gestor de beira de birô. E eu não estou falando do gerente administrativo, que realmente o papel dele tem que ser ali por trás da mesa. Eu estou falando do cara da operação, do gerente de planta, do gerente de produção, do gerente de manutenção, do gerente de logística, que são áreas totalmente operacionais e que, às vezes, os caras não sabem o que está acontecendo e querem dar diagnóstico só baseado em teoria. Isso não pode acontecer, né? E aí acaba trazendo essa sobrecarga para os colaboradores e trazendo aí todo esse mal-estar e, no final das contas, acaba sobrando para quem? Para quem está ali, né, na ponta da lança, que é quem faz, que é o próprio operador, a pessoa que está no chão. Pode E aí, compartilhar. complementando o que você falou, e o que o Tássio falou aqui também, a comunicação não é só do gestor para a sua base operacional, o seu chão de fábrica. Existe também uma comunicação, quem está ali no meio, né, gerenciando ali, né, liderando, você tem para cima, né, que são os CEOs, os diretores, ou os seus gerentes, né? Você tem a comunicação para baixo, que você precisa ser efetivo ali, saber falar na linguagem que as pessoas entendam. Isso aí, né? isso aí. Aí, na minha área específica, que nós somos operador logístico, nós temos o cliente, que a gente precisa entender, interpretar, traduzir para as pessoas, né? E os pares, né? Então, o gerente de transporte, o gerente de manufatura. Então, essa linguagem, essa comunicação, ela tem que ser bem assertiva, porque senão as pessoas vão interpretar da forma que ela acha que está correto, né? E, às vezes, termina não chegando ao objetivo que a empresa quer e que a liderança está imaginando. O maior exemplo que existe, independente da fé, né, que você que está assistindo aí está nos acompanhando, mas o maior exemplo que existe, registrado nas escrituras, de falha de comunicação foi na Torre de Babel. Que legal. Quando as pessoas elas pararam de se compreender, né? As pessoas não conseguiam mais interpretar e entender o que cada uma estava dizendo, o grande projeto ele parou no meio do caminho. Então, isso é dentro de qualquer empresa, independente do nível dela. Porque é uma microempresa, porque é uma multinacional. Cara, se as pessoas não conseguirem interpretar e entender o que a outra está falando, você atrapalha aquele grande projeto. Tássio, a próxima pergunta aqui é para você. Muito top. Quais são os principais desafios ao treinar líderes e operadores para uma cultura de melhoria contínua? Essa pergunta aí é nota 10 na faculdade. Viu? A gente está nessa conversa aqui, a gente implementa a WCM, eu vou dar uma contextualizada e já volto. A gente implementa a WCM em várias indústrias no Brasil. O que eu implemento na indústria X é de um jeito, na indústria A é de outro jeito. Né? Cada indústria tem um DNA diferente por conta dessa pergunta. Tá? Hoje fala-se muito em mudança de cultura. Eu queria tirar esse nome de mudança de cultura para mudança de comportamento. Eu acredito muito fortemente. Mudança de cultura eu vou sair daqui e vou morar no Japão. Aí eu vou mudar minha cultura. Mas eu preciso mudar o comportamento e está totalmente alinhado com o que a gente está conversando aqui de comunicação top-down, de baixo para cima, transversal. E, para mim, essa aqui é uma das piores. Entre os pares. Porque vem a demanda de cima, só que cada um tem o seu interesse. Eu sou da qualidade, eu só vou olhar a qualidade. Eu sou da logística, eu só olho logística. E no final, tem a falta de comunicação, tem a tal mudança. Aqui na minha empresa eu não consigo mudar a cultura por conta disso. Tá? Então, eu acredito fortemente que, primeiramente, a empresa, o CEO, ou o plant manager, seja quem for o sponsor, que toma conta, que toma a decisão, ele tem que entender, cara, como está a minha empresa hoje? O que é que a gente precisa mudar? É top-down, é transversal, é comunicação, é metro. Ele precisa saber isso para aí sim. Cara, eu tenho dentro de casa? Não tenho, então traz uma consultoria.
E aí eu vou puxar o saco agora, né? Cronos Consultoria, cara, a gente é bom nisso porque a gente trabalha com pessoas. A gente é muito bom no método, na metodologia, implementa do zero, mas a gente é bom com pessoas. Sabe por quê? Porque a gente já falhou. Tivemos gestores ruins, nós já fomos gestores ruins também, aprendemos a ser gestores bons, e hoje a gente está no mundo da consultoria, ensinando as pessoas o que é que a gente falhou. Mas eu acho que é basicamente isso. Primeiro, ver onde é que você está, ver onde você quer chegar, cria um plano, e aí vai ser ou internamente ou com a consultoria, e faz aquele plano dar certo. E aí o WCM nos ensina que faz na área modelo, cria uma área só. Imagina, você mudar a cultura de toda a empresa assim. Não consegue, gente. Não funciona. A gente fala muito em 5S. Eu vejo muito, o 5S é uma moda. Eu não consigo implementar 5S. Por quê, pessoal? Você quer implementar o 5S em toda a indústria, do dia para a noite. Não consegue. Como que você vai mudar a cultura da empresa? Como que você vai mudar o comportamento da empresa do dia para a noite em toda a área? Então, cria uma área modelo, cria uma célula modelo e faz ali que você consegue sim conseguir, que você consegue aí a tal mudança de cultura aí. Cara, uma das coisas top que eu aprendi, né, com o método e vivo isso com vocês é o seguinte, e talvez eu considero uma das maiores estratégias para fazer realmente a coisa dar certo, que é o quê? É você criar uma área modelo, né, uma área piloto, para depois expandir. E como você bem pontuou, Tássio, muitas vezes não funciona dentro das empresas porque o pessoal eles querem que você chegue ali fazendo mágica. Né? Tem que ser na empresa toda dessa forma, tá? E você explica, gente, não é assim, a gente precisa começar aqui a escolher algumas áreas, precisamos selecionar algumas pessoas e depois transformar elas em multiplicadores do método, né, da informação para você conseguir expandir e atingir um todo dentro de um prazo. E aí vem outro detalhe bacana que Tássio trouxe, e aí eu vou ser polêmico, né? Nem combina comigo isso, né? E aí o que é que acontece? O Tássio, na colocação dele, ele falou sobre a velocidade e a situação de forma diferente em empresas diferentes. E isso é um fato. Isso é um fato e que traz, às vezes, Henrique, alguns pequenos transtornos para nós, como consultores, porque gera comparação. Que é o seguinte, tem empresa, como foi o caso, eu vou citar aqui, porque é um excelente exemplo. Teve uma empresa lá em Fortaleza, do nosso amigo, né, o diretor Bruno. Cara, entramos lá, Bruno deu todo o apoio. Em 4 meses, geramos um resultado de mais de 10 milhões de reais para a empresa. Na verdade, foi mais de 13 milhões, né, para ser mais exato. Top. Já tem empresa que você entra, está lá 2 anos e não consegue gerar um resultado tão grande dessa forma. Está fazendo errado. Não. Vamos analisar o cenário? Tem empresa que você entra e o diretor segura do lado do teu braço. Você tem gerentes que chegam do outro lado e segura. As pessoas te dão atenção, por quê? A mentalidade, que é o que Tássio falou, a mentalidade das pessoas em relação à cultura, ela está diferente. Ela está diferente. Já tem lugares que nós entramos e as pessoas elas sabotam, as pessoas elas não se envolvem, as pessoas elas não querem participar e ainda critica quem está fazendo e se envolvendo. Ou seja, se você tinha que ter um time ali com 11 jogadores, todo mundo jogando para frente para marcar o gol do outro lado, cara, você tem ali dentro do próprio time pessoas que querem fazer da forma que querem, do jeito que querem, e pior, tu tem jogador que quer marcar gol contra, de propósito. E aí, meu amigo, como é que você evolui desse jeito? E aí vem uma sacada muito importante que, na minha opinião, não é um desabafo, mas é uma coisa que eu acho importante deixar muito claro aqui diante de um gestor e diante de um outro consultor, que é o seguinte: consultoria não faz milagre dentro de empresa. Não faz. Tem muita gente que contrata uma empresa de consultoria achando que ela vai revolucionar o ambiente, que ela vai fazer as coisas ali virar de ponta cabeça. Não é assim que funciona. É um trabalho em equipe. E a consultoria, eu tenho aprendido isso no dia a dia, a consultoria ela é o quê? Ela é uma facilitadora. Ela vem com método, ela vem com a ferramenta, vem com conhecimento, com as experiências, para te ajudar a trilhar o caminho. Agora, quem é que tem que trilhar o caminho? É quem está ali vivendo o dia a dia. Porque, no nosso caso, por exemplo, tem empresas que nós visitamos de 40 em 40 dias. Então, vamos lá, passamos 2, 3 dias, em algumas situações 5 dias dentro da empresa, tá aí os outros 35 dias. E os outros 40 dias? As coisas vão parar e vão esperar que o consultor volte novamente para dar continuidade ao trabalho? Não pode. O consultor, ele direciona, mostra o caminho e quem está ali no dia a dia, ele tem que executar. Tem que fazer a roda girar, tem que fazer a coisa funcionar. Então, assim, você trabalhar com essa questão, como o Tássio pontuou, a mudança de cultura, né? Não é tão simples, né? Ou a mudança de comportamento,
como ele bem conceituou, não é tão simples. Porque imagina, tu tá acostumado a tomar refrigerante todo dia na hora do almoço e do nada eu chego para tu e digo, ó, não pode mais não, para. Meu amigo, não é fácil. Você chega para uma pessoa que é fumante, diz para lá, a partir de agora tu não fuma mais. Cara, não é assim que funciona. Tem toda uma técnica que tem que ser usada ali para ir diminuindo aquele uso para depois você conseguir eliminar. Então, é um cenário realmente bem desafiador mesmo. Quer complementar alguma coisa aí? Pode ficar à vontade. Eu vou pegar uma palavra do Tássio, que foi o sponsor, né? O patrocinador. Né? Então, se o número 1 dentro da empresa não comprar a ideia, Isso aí. não vai conseguir implementar. Então, eu acho que o primeiro passo de tudo é comprar a ideia, porque muitas vezes se contrata a consultoria, tudinho, mais para tentar vender que a empresa tem as ferramentas, né, do que, de fato, acreditar nelas. Né? Então, tem que vir de cima, é top-down. Né? Então, como ele falou ali, ele falou, excelente. Tem que ter o patrocinador, aquela pessoa que vai comandar ali, que vai cobrar, que vai acompanhar. E o consultor, o nome já está dizendo, ele é um consultor, ele não vai fazer. Isso aí. Né? E não faz milagre, ele vai orientar, ele vai direcionar, ele vai, né, passar como deve ser feito, como deve ser implementado o método, mas quem vai executar no dia a dia, né, e aí me corrija se eu estiver errado, são as pessoas que estão lá na ponta ou que são responsáveis ali por alguma atividade dentro da empresa, né? Então, é esse que eu penso aí com relação a isso. Essa tua mentalidade, Henrique, é o que, infelizmente, nós nos deparamos dentro de algumas organizações. Porque tem empresa que chega para a gente e diz, ó, Cronos, está aqui, meu cenário é esse e tal, e eu preciso de resultado X. Aí entra lá Diego, entra Tássio, entra eu, entra o Túlio, né? A gente olha, dá o direcionamento e tal, mas as pessoas não se movem para fazer. E aí a gente vem com toda a técnica, como o Tássio também me pontuou, o nosso ponto forte é o relacionamento que nós criamos com as pessoas. Cara, vai lá, é importante. Eu não vou citar o nome por questões éticas, e foi inclusive eu e ele, mas estávamos no final, foi muito engraçado, no final do ano passado estávamos em uma determinada empresa, lá no Sul, e tinha um senhor, cara, mais de 40 anos na empresa. E eu tinha feito um trabalho lá durante 6 meses e vinha conversando com ele e tal, não sei o quê. E mesmo assim havia uma certa resistência. Aí, quando foi no final do ano passado, foi eu e Tássio fazer uma Kaizen Week lá. Para você que não sabe o que significa, a Kaizen Week é uma semana de melhoria. Nós identificamos um gargalo dentro da empresa, montamos todo o planejamento em relação a pessoas, material, atividades que vão ser executadas, e aí dentro daquela semana a nossa proposta é trazer um resultado imediato que talvez tua empresa nunca conseguiu em anos. E aí chegamos lá e Tássio colou nele. Tássio colou nele, Tássio percebeu ali um pouco da resistência e tal, e Tássio colou nele, não foi, Tássio? E aí Tássio começou, pá. Meu amigo, o cara queria levar Tássio para beber, o cara queria dar cheiro em Tássio no final da semana, o cara se emocionou, abraçou Tássio. Agora, por quê? É mágica? Não. Ninguém aqui é Jedi, feito o mestre Yoda aqui que está na mesa também, né? Mas o que é isso? É técnica. E lá deu certo, tá? Como eu falei, eu não posso citar aqui o nome da empresa, nem dar muito detalhe, por questões, né, de proteção de informação. Mas, cara, era um produto que se passava uma semana para fazer, não era isso, Tássio? E nós conseguimos, através do método, e principalmente com os protagonistas que foram as pessoas lá da empresa, reduzir para metade da semana. E as pessoas têm muito receio do novo, né? Isso. Toda mudança, as pessoas ficam meio que reativas para poder fazer. Então, também tem que ter um trabalho aí junto às pessoas para poder, né, não somente vir de cima para baixo, mas as pessoas também acreditarem que a mudança vai ser benéfica e não, essa mudança vai me prejudicar, eu vou perder meu emprego, isso vai mudar, vai entrar tecnologia, enfim, né? Termina no cenário. Se liga nesse bordão. O consultor, ele é uma mente tranquila num ambiente de caos. Quando a gente chega no Gemba, numa fábrica, a gente já tem a metodologia na nossa cabeça, temos os 8 desperdícios do Lean Manufacturing na cabeça. Quando a gente faz um diagnóstico, cara, eu já fiz diagnóstico de 10 minutos e já sabia onde está o problema. Só que onde que está o segredo, né? O Emerson contou essa história e me fez lembrar isso. Onde que está o segredo? As pessoas. Quando a gente entrou nessa fábrica, esse cidadão virou para mim e fez, aqui não é produção, aqui é construção civil, aqui é tudo pedreiro.
O cara já começou assim, já deu um chute no meu peito. E no final acabou a gente se abraçando, chorando. Ele falou, cara, eu preciso melhorar, mudar minha vida e tal. Mas o que é isso, pessoal? De novo, mudar a cultura não é fácil, objetivos, você tem que ter essas ferramentas, tem que ter essa técnica, tá? E ser consultor não é fácil não, né, Emerson? Não, tá maluco? Ainda bem que eu já sou careca, senão ia dizer que o cabelo caiu. Nós temos clientes muito bons, muito bons, mas Verdade. tem uns que, pelo amor... São desafiadores. Para não dizer ruim, E a construção são civil desafiadores. é uma área que tem o maior desperdício, né? Tá mudando essa cultura, mas é uma área que tem o maior desperdício no dia a dia. É justamente que deveria estar interessada em implementar as melhorias de processo. Isso aí. Agora você falou a palavra mágica, meu amigo. Desperdício. Emerson, será que os gestores, será que as empresas estão preparadas? Eu acho que seria um tema aí para o teu podcast. Custo, desperdício. Qual a diferença deles? A gente só vê custo. Eu vejo muito gestor. Eu vou tirar o cafezinho, porque é custo. Cara, isso não é custo. Tirou o copo descartável. Eu vejo muita gente, vou tirar o copo. Cara, isso não é custo. Você tem que enxergar os desperdícios que aquela tua linha de produção gera. E eu concordo com você, área civil, cara, é muito desperdício. São desperdícios que não são mensuráveis. E aí eles têm um lead time aí de 15 dias para entregar um produto. Mas bem lembrado aí, essa nossa fase aí. Aproveitando, Henrique, a próxima aqui é para você. Como você treina para garantir que uma equipe esteja sempre qualificada para os desafios operacionais? Então, quando a gente fala em treinamento, eu entendo que é treinar e capacitar, né? Isso aí, com certeza. Eu gosto de, quando eu faço meu planejamento, dentro da logística, a gente tem N planejamentos, né? Planejamento de entrega, forecast financeiro, tudo, e treinamento também faz parte. Eu gosto de trabalhar em duas linhas, né? Uma comportamental, né? Para as pessoas que estão lá na linha de frente, né? Que é trabalhar liderança, trabalhar comunicação, né? Trabalhar comportamento. Aí a gente fala, hoje tem muita questão do assédio moral, né? Sim, porque a gente é uma verdade. área que é bastante incisiva, né? Então, tem essa linha, né? Que quando a gente monta um planejamento de treinamento é voltado para isso, e uma parte mais técnica, né? E quando a gente fala técnica, não quer dizer que a gente vai dar um treinamento de administração, não. É voltado para o nosso negócio, dentro de casa, para o nosso negócio, né? Em cima dos nossos processos, a gente vai treinar as pessoas, capacitando elas para trabalhar cada vez mais e melhor ali, ser mais eficiente, ser mais produtivo. Então, dessas duas linhas, né? Uma parte do treinamento, vamos dizer, uma parte as pessoas já vêm de si, né, no momento da contratação, então a gente procura contratar pessoas que têm, dependendo do nível médio, dependendo do nível mais elevado, uma pessoa que está fazendo faculdade, ou está formada, ou tem um MBA, então ele já vem com uma bagagem, né? E aí a gente trabalha comportamental e o técnico voltado com os nossos processos. E tem uma terceira linha que são como eu posso dizer, as pessoas que não têm experiência, mas são dotados de algumas habilidades diferentes que a gente pode construir a pessoa dentro da empresa, né? Então, hoje nós temos muito programas trainees, né, aqui dentro. A gente tem estágios, a gente tem jovem aprendiz, né? Dentro da MESC mesmo, a gente, inclusive, faz parte, como educador, nós temos um treinamento para jovens de classe média baixa, né? Top, muito bom. As pessoas que moram em comunidade, né? As pessoas que estudaram em escola pública, né? Que têm a oportunidade, hoje são 14 jovens que ficam lá em Santos, do zero, né? Obviamente, eles ainda estão estudando ali no segundo médio, para capacitar ele em ser um profissional. Que né? bacana. E aí é uma instituição séria, né? Inclusive treina a gente como educador, como a gente tem que abordar, como a gente tem que ensinar as pessoas. E também a participação dos executivos da empresa, né? Então, os jovens, eles têm... né? Inclusive, eu assinei um contrato dentro da empresa que eu tenho 1h30
né, naquela semana em que eu não posso estar fazendo nenhuma atividade da empresa, porque eu estou focado em ser um educador dos jovens lá, né? Então, assim, é uma oportunidade para a pessoa finalizar, né? E, por último, independente de fazer o comportamental e o técnico, a empresa ela disponibiliza um portal, né, online, onde lá aí cabe ao profissional querer se especializar ou melhorar o seu conhecimento, que é para a vida, né, não é só para a empresa, é para a vida, que aí lá tem tudo, tem Power BI, Excel, inglês, finanças corporativas, que a pessoa pode, né, porque aí, dependendo da sua área, não é especificamente voltado ao seu processo, mas que você pode ir lá e aprender. A aprendizagem é livre para as pessoas se desenvolverem, né? Quanto mais você tiver mais conhecimento, mais você está preparado para o mercado de trabalho, né? É verdade. Independente de você estar numa empresa ou não, né? Você tem que estar preparado, né, para o mercado, não preparado só porque eu trabalho na MESC, então eu ficar no mundo ali da MESC, né? Isso é uma coisa que, por incrível que pareça, ontem à noite eu estava com a minha turma no terceiro período de Logística RH, uma turma bem enxuta, bem pequenininha, de 90 alunos. E aí eu estava conversando com o pessoal, o tema da aula ontem foi justamente sobre até que ponto vale ou tem importância um diploma. E aí compartilhei com eles algumas matérias, né, da Forbes, tratando sobre o assunto, da Exame, algumas partes de um artigo, de uma pesquisa que foi feita pela própria Manpower Group, né, que trabalha muito sobre essa questão de tendências de mercado. E uma das coisas que eu bati na tecla com eles, dentro disso que você falou e dessa temática da aula, foi justamente sobre o interesse em se qualificar, né, o potencial de crescimento. Quando a gente fala sobre potencial de crescimento, ele tem dois caminhos. Ele tem aquele que é facilitado e tem aquele que é buscado. O que é facilitado é o que vem por influência do meio. Então, você está dentro de uma empresa que investe em você, você está junto de pessoas que investem em você, você tem patrocinadores que vão pagar um curso para você. Então, isso potencializa o teu crescimento de uma forma externa. E a forma interna é quando tu quer. E aí tem um mantra que a Cronos prega bastante, que é não sei, não posso e não quero. Né, Tássio? Não sei, a gente ensina. Não posso, encontramos a possibilidade para fazer dar certo. Quando o camarada está no não quero, ninguém tem o que fazer mais não, fera. Eu não vou te obrigar a aprender uma coisa que tu não quer. Então, isso hoje, infelizmente ou felizmente, é uma verdade que existe dentro do mercado de trabalho, principalmente em relação às pessoas. Então, se você hoje tem um jovem, né, que tem interesse em se profissionalizar, em se aperfeiçoar, em crescer, em buscar conhecimento, cara, tem que ser um facilitador para ele, seja como empresa, seja como pessoa independente. Mas a pessoa também tem que ter a vontade de buscar. A pessoa tem que ter o interesse em querer crescer, em querer evoluir. E isso independente de ser jovem, dentro da própria empresa, muitas vezes, a gente tem muita dor de cabeça com isso. Nós temos uma plataforma, né, Tássio, onde colocamos lá os líderes e os sucessores para que eles possam estar aprendendo e adquirindo ali todo o direcionamento dentro do método que nós estamos tratando dentro da empresa. Beleza. Mas tem pessoas, cara, que... Beleza, tem situações. Mas sua semana demandou muita situação, tal, eu não pude acessar a plataforma. É uma justificativa considerável. Mas tem muita gente que tem falta de interesse mesmo, não tem vontade, não quer participar. E aí o cara fica 40, 50 dias sem fazer uma atividade. Aí depois o consultor que está falhando. Será? A gente vê assim, mesmo tendo essa plataforma, né, liberada, acessível, é um pequeno grupo que se interessa, né, quando não é obrigatório. Isso aqui é obrigatório, então o cara vai ter que fazer ali no seu dia a dia. Mas quando não é obrigatório, é uma pequena parcela ainda. Infelizmente ainda é uma pequena parcela que quer se desenvolver, né? Ele imagina que está bom ali, recebendo aquele salário, né? Ele acha que nunca vai sair da empresa porque faz o trabalho dele perfeito, né? E muitas vezes não é só a questão do trabalho ser bem feito. Às vezes você tem o seu trabalho é excelente, mas a empresa não tem demanda. E aí você se vê aí, eu era um excelente profissional, mas eu não tenho demanda,
né? O volume caiu, a produção diminuiu, né? Então, eu modernizei a planta aqui com um equipamento que está mais produtivo, então não preciso tanto dessa gama de pessoas, e aí termina a pessoa fora do mercado, sem estar, digamos, profissionalizado a ponto de conseguir rapidamente se recolocar, e aí fica numa situação complicada, né? Deixa eu trazer um tema polêmico e, no final, eu vou trazer 3 ferramentas, 3 técnicas para a gente fazer treinamentos focados. A polêmica é o seguinte, treinamento é custo ou é investimento? Não precisa responder não, só para a gente pensar. E aí eu queria olhar para uma câmera aqui. RH, em nome de Jesus, treina a tua equipe em ferramentas, em hard skills, que ele precisa usar no dia a dia, no chão de fábrica. O que é que a gente vê hoje nos RHs da vida? Vamos fazer um treinamento do RH, a posição do RH na atmosfera. Cara, ok, é legal isso. Mas treina o teu time na ferramenta que ele vai usar no dia a dia. Emerson está comigo aí no mundo da consultoria. O que mais a gente vê? Liderança despreparada. E aí, no final, a gente termina demitindo aquele profissional por conta desse despreparo. Ora, mas eu não contratei, eu não tirei ele era operador 3, ele era o meu melhor operador. Agora ele é líder. Mas ele é muito ruim, ele não me entrega. E cadê o papel do RH? Que aí no WCM a gente chama de PD, né? Ele desenvolver. E agora eu vou trazer as ferramentas técnicas. Primeira ferramenta do PD, Radar Chart. Roda o Radar Chart do teu time, vê qual é o gap que ele tem daquele determinado pilar ou daquela determinada ferramenta. Rodei meu Radar Chart, sem meu gap, agora eu faço uma matriz T. Eu vou criar um cronograma de treinamento. Ora, no meu time aqui, eu tenho alguém para treinar? Tenho. Então pede para ele treinar. Não tenho, traz de fora. Rodei meu Radar Chart, rodei matriz T. Agora eu vou fazer o treinamento teórico. Usa a metodologia LUT, Learn, Use, Teach, Inspection. Ele vai aprender quando aquele determinado cidadão ele for usar aquela ferramenta. Vamos pegar aqui, SMED. Eu aprendi SMED, eu estou usando, vou aplicar um SMED. Quando eu aplicar o SMED, garanti, agora eu sei fazer SMED. Agora o que o LUT faz, eu vou para o T, Teach, eu vou ensinar alguém. Então imagina que eu vou ensinar o Henrique. Quando eu ensinar o Henrique, ele começou o learning dele. Então, é assim que a gente divide, é assim que a gente engaja as pessoas, é assim que a gente divide essa metodologia. E o método fala que quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. Então, veja que legal, Radar Chart, LUT, eu faço meu Kaizen. E aí eu vou trazer outra dica aqui, Emerson, se você me permitir. Pode ficar à vontade. MTS. Para você que trabalha muito com manufatura, que você, sei lá, vamos imaginar aqui uma empresa de costura. Então, é muito manufaturado. O que é o MTS? Manufacturing Training System. Manufatura é para você treinar a tua manufatura, principalmente quando ele sai de férias, quando ele volta, ele não volta no ritmo. Ele já perdeu todo aquele ritmo. Mulheres passam 6 meses, 8, que foi gestante, quando ela volta, ela não volta no ritmo, vai para a salinha do MTS. É o RH, no WCM é o PD que treina isso. O que é o MTS? É o posto de trabalho dele fora da produção, num ambiente mais saudável, e ali ele revisa todos os padrões, ele vai revisar a POP, ele vai saber o tempo ciclo dele, o takt time, ele vai fazer atividade para saber se, eu agora posso voltar para a minha linha de produção. Então, são 3 dicas, tá? Radar Chart, LUT e aí fecha com MTS. Eu queria deixar essa contribuição aqui. Sabe quem é que faz isso muito bem? Time de futebol. Você não pode pegar um jogador que está voltando de lesão ou que estava parado há muito tempo e já botar ele para jogar. Você tem que primeiro preparar ele, dar ritmo. Você vai soltando aos poucos, para depois ele conseguir cumprir ali, né, os 90 minutos de jogo e fazer o que deve ser feito. Então, realmente ter um olhar de cuidado, né, com o profissional e valorizar ele da forma correta. E aí, Tássio, essa é para você. Como você identifica as principais resistências dos colaboradores na adoção de novas práticas e processos? Eita, essa aí é difícil, né? Você falou o bordão, não sei, não posso, não quero. Isso. Quando a pessoa está no não sei, né, imagina, eu também sou assim, tá? Não digo que eu sou bom, não. Às vezes a gente vem com um método novo, algo novo, você já começa com aquilo. Então, você já entra com aquela mente fechada. Então, primeiro você tem que destravar isso. Mas como que a gente mede isso? Eu estou muito no chão de fábrica, em várias indústrias, principalmente quando eu faço Kaizen Week, bem explicado pelo Emerson, são 5 dias. Cara, eu tenho 5 dias
para trazer resultado e para transformar aquelas pessoas. Como que eu sei que eles estão envolvidos? E aí eu tenho uma coisa minha, que eu tenho o termômetro de engajamento. Isso é uma coisa minha, tá? O que é o termômetro de engajamento? Ora, se numa casinha que tem 10 pessoas, você vai vendo quem está engajado com aquilo ali, quem está perguntando, quem está olhando, você fala uma coisa, ele pergunta. Logicamente, a gente que é gestor, nós que somos consultores, a gente sabe que tem gente que não olha, está mexendo no celular, que não está nem aí. Então, tu começa a ver ali. E aí eu tenho uma técnica, né, minha, você já falou aqui, sem ele saber. Quando eu vejo que aquele cidadão está muito engajado, eu colo nele. Opa, você é o cara que vai transmitir E outra coisa, quando eu pego, tem um cara que ele é altamente resistente à mudança, eu também colo nele. Porque se eu consigo mudar ele, eu vou mudar outras pessoas. Então, tem um índice de engajamento aí que eu fico olhando, tá? Também tem um nível de envolvimento naquela determinada melhoria ou naquele treinamento. Tem gente que você... E aí tem outro bordão que eu não quero que vocês aprendam. Isso aí foi... Esse bordão não é para aprender, não. Eu trabalhei numa indústria que eles faziam assim, ó, eu finge que te treino e tu finge que aprende. Vê como que era isso aí. Então, não é o finge que te treino, cara. Não treina por treinar. De novo, ele tem que... Cara, qual é o ganho disso? Eu vou ganhar o quê com esse treinamento? Então, é o índice de engajamento, você vê isso, e aí você, gestor, você pode ver o índice de engajamento do teu time, do teu gestor da segurança, do teu gestor da qualidade, como que ele está. Então, e aí, logicamente, se ele não está envolvido, cara, será que ele não sabe? Então, treina ele. Agora, se ele tiver no não quer, né, o que a gente faz? Aí, paciência, tchau. Tá ocupando espaço de quem quer. Eu já passei por esse não sei, não posso, não quero. Eu já passei numa pessoa tá no não quero. Mas aí também, sabe o que é que a gente percebe, pessoal? Eu era gestor, né? Eu era gerente e tinha um supervisor abaixo de mim. E essa pessoa era um líder. Ele estava no não quero. E o supervisor queria demitir ele. E aí eu fui entrevistar, entender, o cara muito bom. E eu descobri que ele tinha uma briga com o chefe dele. Então era briga de liderança e tal. Ele não queria na empresa, ele quer na empresa, ele não queria naquele setor, com aquele líder. Então, você, gestor, e aí o podcast fala muito isso, se liga, gestor. Isso aí. Vai no chão de fábrica, vai no Gemba, olha o clima organizacional da tua fábrica, vê... mas o clima quem faz é o RH. Não, quem faz é você, gestor. Então, eu fui lá embaixo, entendi isso, e aí, logicamente, você tira o cara, tira a pessoa de cena, a pessoa contribuiu, continuou na empresa, tá? Mas esse não sei, não posso, não quero, basicamente serve para isso, tá bom? Mas a pergunta é essa, nível de engajamento, olha o nível de engajamento, e ver o nível que essa pessoa... Exemplo, a gente implementa a Kaizen Week. Ela tem que perpetuar. A Kaizen Week, se ela não se perpetuar, é porque a turma não está engajada. Então, esse índice de engajamento também você mede pós-Kaizen Week, pós-metodologia, pós-treinamento. Perfeito. Quando você estava trazendo aí essa explanação, né, essa visão, cara, estava passando um vídeo aqui na minha cabeça de determinadas situações e é incrível como... tem um ditado popular, talvez considerado vulgar, emprenha pelo ouvido. É incrível. E, ao mesmo tempo, se torna ridículo quando um gestor ele cai nessa armadilha. Calma aí, que a gente está em Pernambuco. O que eu sempre brinco nos treinamentos, né? O que é emprenha? Porque meus treinamentos, lá a gente está muito para o sul, né? Pessoal, vamos fazer nossos pactos. Eu sou pernambucano, eu falo pernambuquês, eu falo rápido, eu vou falar inglês, vou falar japonês. Se vocês não souberem alguma coisa, não fica no arrudeia, não. Fala para mim. Aí eu falo assim, mas o que é arrudeia? Mas sei lá. Então, vamos lá, Emerson. O que é emprenha? Emprenhar é uma linguagem utilizada no interior aqui do nosso estado, significa criar um bucho, né? De ter uma gestação. Tem gestor que cria, né? Começa a gerar uma ideia por coisas que ele está ouvindo. Isso não é bacana, isso não é coerente e isso não funciona. E tem muitas situações, você trouxe aí, infelizmente, uma grande verdade, e acontece em praticamente todas as empresas, que é o seguinte: alguém chega ali para o gestor e diz, Henrique não presta, é um péssimo funcionário. Aí Emerson não anda no chão de fábrica, Emerson não acompanha os processos, Emerson não procura entender o porquê Henrique não presta, e aí chega para fulaninho e diz, demite, pode botar para fora. Só que muitas vezes é uma rixa pessoal. Isso acontece muito dentro das empresas. Às vezes é uma situação ali de antiprofissionalismo, de falta de caráter, né, de um caráter deturpado. Então, tem diversas situações que acabam prejudicando pessoas boas, profissionais de entrega, por justamente
ter essa ausência de entendimento e de um acompanhamento mais próximo. Então, qual é o passo, Emerson? E como é que se pode se resolver isso? Cara, você que é gestor, você tem que investigar. Você tem que estar junto. Você não pode, é como diz o ditado, você não pode ouvir só um lado. Você tem que ouvir os dois lados e ter uma terceira situação ali, né, que é a tua interpretação, para conseguir entender. E não é simplesmente só chegar e demitir. Você tem que compreender o porquê daquele cenário, porque o que é que vai acontecer? Se você chega e só demite e coloca outra pessoa, aquilo ali vai se repetir e vai se perpetuar dentro da empresa. Então, qual é a ideia? Você fazer uma análise de causa raiz, entender por que está criando essa situação, para que aquilo não aconteça com outras pessoas. E o que é principal? Para que haja justiça na tomada de decisão em, se tiver que desligar realmente aquela pessoa, aquele profissional, se tiver de dar uma suspensão, fazer, porque tudo isso faz parte do ambiente de trabalho, tudo isso faz parte da estrutura organizacional e, como nós falamos, empresa não é instituição de caridade, né, que isso fique muito bem claro. E tem gente que acha que empresa ela tem que ser centro de reabilitação, tem que ser instituição de caridade. Gente, não é assim que funciona. Empresa ela tem que gerar lucro. Quando ela gera lucro, ela gera emprego, ela gera oportunidades. Ah, mas tem empresa que é ruim, que paga mais. São particularidades que, infelizmente, eu sei que acontecem e já sofri com isso. Mas a grande situação aqui que a gente tem que entender é que o gestor ele precisa estar atento a essas situações. Para quê? Para tomar uma decisão correta, justa e coerente de acordo com o cenário, com as pessoas corretas da forma correta. Né? Quer compartilhar alguma visão sobre isso, Henrique? O que você falou aí está muito voltado também à questão da comunicação, né? Dentro da nossa área de logística tem um famoso rádio peão. Em toda É o empresa. famoso rádio É isso peão, mesmo. né? Então, às vezes, as pessoas interpretam, né, de formas diferentes, né? E algumas pessoas que também não estão engajadas já olham pelo lado mal, já quer levar as pessoas para o lado mal. E se o líder ele não está ali junto do chão de fábrica, se não faz o Gemba, se não está ali, ele fatalmente ele vai ter problema ali para gerir aquele time. Porque aquela informação ali errônea ou mal interpretada, ela vai disseminar ali embaixo, né? E se você não souber controlar, vai ter dificuldade aí mais na frente para você gerir o time. Então, já que você se empolgou em trazer essa observação, a batata quente agora vai para você. Qual a importância do desenvolvimento de lideranças no setor logístico? Eu acho que dentro da logística, a mão de obra ainda é o principal elemento de trabalho, né? Por mais que tenha aí logística 4.0, tecnologia, tudo, quem está lá na ponta tem muita mão de obra, né? Então, é muito necessário auxiliar, conferente, né? O pessoal da manufatura. Então, e para tudo a gente precisa ter liderança. Sim. Né? Não dá, por exemplo, eu já tive, não na MESC, mas em outras empresas, 700 pessoas. Né? Não dá para o gerente olhar, acompanhar 700 pessoas. Então, você tem que ter uma equipe de liderança. Né? Mas aí o líder ele precisa ter algumas expertise. Né? Ele precisa ser protagonista, né? Ele precisa ter poderes. Né? Então, assim, o líder maior tem que dar a ele autonomia para ele tomar decisões, né, dentro daquele, obviamente, dentro das suas atividades. Ele precisa saber, obviamente, se comunicar ali dentro. Liderar pelo exemplo, eu acho que esse é o principal ponto aí, né, saber liderar por exemplo, né, porque senão termina perdendo o controle, né? E, obviamente, garantir que os processos eles sejam executados da forma que foram desenhados. Né? Na logística, a gente não pode ter o achismo. Tem que seguir processo e tem que garantir os processos. Né? Então, é dessa forma que eu entendo que a liderança ela precisa estar desenvolvida e estar pronta dessa forma para poder gerir pessoas dentro de um ambiente logístico. Muito bom, muito importante. E aí, Tássio? Deixa eu contribuir. Claro, pode ficar à vontade. Vou trazer outro bordão. O líder no Gemba, sem método, é apenas um curioso. A gente sempre fala isso, né? O líder no Gemba, sem método, ele é apenas um curioso. E líder cuida de pessoas. Para cuidar de pessoas, além de toda a parte de soft skill que ele tem que ter, ele também tem que saber o hard skills. Ele tem que saber direcionar as pessoas, né?
Na Toyota, o líder ele treina as pessoas com um padrão na mão. Eu não sei se vai ter pergunta sobre padrões e tal, mas assim, eu acho que muitas das melhorias falham, muita da liderança falha por não seguir padrão. E por não seguir padrão, tu vai e vir outras séries de problemas. Mas aí na Toyota, pessoal, é padrão na mão, líder do lado do líder, cuidando da pessoa, ensinando, cuidando. E aí, logicamente, cuida de várias outras coisas. Mas eu queria trazer esse bordão, né? O líder no Gemba, sem método, ele é apenas um curioso. E é o que mais a gente vê nas indústrias. E aí, complementando o que você falou, dentro das operações logísticas que eu trabalhei em operações 24 horas, 24/7, então, se você também não tem o padrão que você falou, quando você muda de um turno para outro, né, ou de escala, né, às vezes tem um pessoal que trabalha 12/36, né, escalas diferentes. Então, se você não tem um padrão, né, certamente nessa mudança de um turno para o outro, você vai ter produtividade diferente, eficiência diferente, resultados diferentes, né, para a mesmo tamanho de equipe, né, mesmo necessidade de entrega, a mesma necessidade de entrega sendo executada de forma diferente. É verdade. Tem muito BO que a gente encontra, né, dentro das organizações. Se fosse para A gente está aqui por isso, né? para pontuar cada um deles, misericórdia. Aí, Romenig, que tá ali, né, o nosso anfitrião, o cara não seria mais um podcast de 1h30, seria aí um bate-papo semanal e tinha que botar colchão, tudo aqui, porque é muita experiência para compartilhar. Mas aí, essa situação aqui, Tássio, eu queria saber a sua opinião. Se existe um perfil de profissional ideal para atuar em um ambiente de melhoria contínua. E como se identifica esse perfil? Sim, claro que sim, cara. Claro que sim. O que mais a gente vê aí nas corporações é o inverso. Você pega o cara para... mas ele era muito bom ali, ele agora é o gestor da melhoria contínua. E ele não sabe ferramentas nenhuma. Existe sim, tem que ser, pô. Ele tem que ser analítico, ele tem que saber analisar muito bem aquele problema, aquela solução, aquela metodologia. Ele tem que buscar conhecimento, porque eu te falo, Emerson, eu estou nesse mundo aí, eu não vou chutar não, porque eu sou velho, mas tenho mais de 15 anos na estrada. Até hoje a gente estuda, eu sei que você estuda, que você... Emerson é um cara que quase todo dia a gente conversa. Até hoje eu estudo e outra... Você também ainda tá muito novinho, não, mas na época da gente, na minha... Eu sou quase um bebê. Que é isso? O bebê o que é? Benjamin Button? Não, né? Achei de cabelo branco, eu também tô, mas ele tá mais. Na época da gente, cara, não tinha essa velocidade que a gente tem hoje de internet. Eu lembro, na minha época, chegava um consultor a cada um mês, ele me ensinava um negócio, dava as costas, ou ele pegava um livro, sacudia assim em mim e fazia ler. E quando eu voltava, eu tinha que estar com aquela metodologia implementada. Então, foi difícil. Até no WCM, quando a gente aprendeu, vinha um WCM Latam, quando vinha na nossa planta, ele ensinava, dava as costas. Hoje, o que é que a gente tem hoje, Emerson? A gente tem internet, a gente tem YouTube, tem canal no YouTube, tem livro, LinkedIn, tem Emerson dos Anjos, tem Diego Marinho, tem Tássio Viana, tem canal, tem Túlio Martins, tem pagando, tem Limplus, tem podcast, cara, tem tudo. Tem MBA, eu esqueci de falar, tem MBA pela Voito, né? A gente fez a parceria com o Grupo Voito, a gente hoje está fazendo um MBA de WCM, tem tudo, irmão. Então, vou voltar para a pergunta. Ele tem que saber, ele tem que estudar, ele tem que buscar conhecimento, ele tem que ser analítico, ele tem que ser flexível, é uma coisa que eu vejo... A gente está muito falando de comunicação, né? Top-down e transversal. Ele tem que saber passear por todos os níveis hierárquicos da empresa. É uma coisa que aí eu vejo muito nas indústrias, né? Esse profissional ele não consegue passear, ele tem dificuldade de falar com o gestor, ele tem dificuldade de falar com o operador, ele tem dificuldade de falar com os pares, tá? E eu acho que a melhoria contínua é isso, né? E essa é a nossa missão como consultor, eu sempre falo, é a gente saber passear em todos os níveis hierárquicos. Acho que basicamente é isso, ele ser flexível, ele buscar conhecimento, porque, cara, eu vejo, e aí você vê também, a gente vê muito profissional que está no lugar errado. E aí é o 8º desperdício do Lean Manufacturing, é o intelecto, né? Às vezes é a pessoa certa no lugar errado, né? Eu acho que basicamente é isso aí. Essa questão do perfil, eu quero complementar até de uma forma com a linguagem mais técnica.
O perfil ideal, como o Tasso bem trouxe, é que ele tenha habilidades comportamentais. Também. As técnicas ele desenvolve, ele aprende. Nós estamos ali dentro da empresa justamente para passar esse conhecimento. Mas o essencial é a habilidade comportamental, como você bem pontuou, é o interesse, a iniciativa, a proatividade. Teve um determinado episódio, e eu vou compartilhar isso aqui, claro, sem citar, né, os detalhes, em que eu estou treinando uma determinada profissional. E, cara, ela em conhecimento técnico, ela está em desenvolvimento. Ela não tinha tanto conhecimento, não tinha tanta informação. Só que as habilidades comportamentais dela, cara, é lá em cima. Ela tem iniciativa, ela tem interesse, ela busca, né? Ela tem ali realmente a vontade de querer aprender. E chegou um determinado gestor, um determinado profissional, né? Ela pontuou algumas falhas ali que estavam acontecendo no processo dentro da empresa, e esse gestor ele chegou e disse: vem cá, eu gostaria de saber o que é que fulana entende de melhoria contínua. Ou seja, ele criticou, né, ali a postura, o trabalho dela. E a pergunta que eu fiz, quando eu fiquei sabendo dessa situação, a pergunta que eu fiz foi o seguinte: eu disse, tá, beleza. Essa aí, profissional aí tem quanto tempo de empresa? Ah, tem 6, quase 7 anos. Quantos projetos ele já deu aqui dentro? Quantos resultados ele tem aqui? Tem pessoas que acham que dentro de uma empresa é igual quartel. Ah, tempo gera posto. Não, cara. Dentro de empresa é resultado, meu amigo. Não é cargo, não é salário, não. Ou você entra na empresa para gerar resultado, ou você tem que ficar caladinho na sua ali e se esforçar para aprender e torcer para ninguém identificar que você é uma pedra de tropeço dentro da empresa. Porque a quantidade de pessoas que infelizmente existem, que gosta de apontar, que gosta de criticar, cara, é uma multidão. Agora, daqueles que realmente buscam, daqueles que têm iniciativa, daqueles que querem fazer, é muito pouco. E, geralmente, os que não querem fazer, os que estão no não quero, são os que criticam, os que não sabem ou não podem. Né? E você vê que isso acaba trazendo um grande prejuízo. Então, realmente, existe sim um perfil ideal e isso está muito atrelado mais na iniciativa e no comportamento da pessoa do que na questão técnica. Como ele bem pontuou, hoje, eu falo isso muito para meus alunos, hoje se torna meio que inadmissível, né, na grande maioria dos cenários, não vou falar 100%, porque a gente sabe que ainda tem pessoas que têm dificuldade no acesso à informação, eu não posso ser negligente, ignorante nesse ponto, mas a grande maioria das regiões metropolitanas, das capitais, cara, todo mundo tem acesso à informação. Todo mundo tem um celular, todo mundo consegue acessar a internet. E você vê que são justamente essas massas que têm deficiência de conhecimento. Mas não é deficiência de conhecimento porque não existe um canal. O canal existe. O que falta é interesse. É a vontade de querer buscar, a vontade de querer aprender. E aí tem um detalhe que eu trago muito também nas explicações, que é o seguinte. Antes do profissional chegar aqui na empresa, ele passa por outros 2 filtros. O primeiro é o familiar, a primeira base é o familiar. O segundo é o social, né, a sociedade, para depois chegar aqui na empresa. O que acontece? Essa pessoa ela não tem, às vezes, uma base bem montada aqui dentro de casa. Aí chega na sociedade, quer viver do jeito dela, fazer da forma dela. E, posteriormente, quer entrar dentro de uma empresa e quer fazer do jeito dela. Achando que a empresa tem que se adaptar àquela pessoa. Espera aí, não é bem assim. Concordo que as empresas precisam atualizar muita coisa. Assina embaixo. Concordo que tem muita empresa que não trata bem os colaboradores, não tem um trabalho humanizado, não respeita as pessoas, eu concordo. Mas também aí vem o outro lado da moeda. E você, como colaborador, qual é o teu nível de entrega? Qual é a tua capacidade hoje para poder exigir, né, uma melhoria, algo em benefício próprio, se você não consegue fazer o mínimo, como nós falamos, o básico? Né? Então, são coisas aí para vocês parar para pensar, né, e refletir. E como eu falei para meus alunos ontem, cara, parece mentira. Ontem eu estava encerrando a aula com eles, eu disse o seguinte: gente, nós não podemos aceitar a mediocridade na nossa vida. Não podemos. Eu tenho que começar a criar uma situação em que eu preciso ser hoje melhor do que de quem eu era ontem. Essa tem que ser a nossa mentalidade. Eu não posso, eu falei para meus alunos, gente, vocês estão no 3º período. O que é que vocês aprenderam diferente até aqui? O que é que vocês sabem fazer? E aí fica aquele silêncio, muitos perdidos, não sabem nem o que responder. Eu digo, eu não quero ouvir a resposta. Eu quero que vocês reflitam. Você não pode se permitir atravessar, como o pessoal faz, ano novo, vida nova, novas atitudes. Cara, não é palavra, é ação. É você criar ali uma rotina, você criar... Né? É muito engraçado e pode parecer,
né? Ah, tá querendo puxar o saco, mas aí eu tenho que falar de quem eu conheço. E é muito engraçado nós três e o Túlio, que chegou agora pro time, porque a gente tá junto aí nessa luta. Eu tô junto com o Diego aí já há mais de 5 anos com a Cronos, né? O Tasso chegou tem uns 4 anos, né? Mais ou menos. E, cara, o quanto que quando a gente para, às vezes, para conversar, hoje é muito difícil estar todo mundo junto, mas quando a gente para, o quanto que a gente conseguiu melhorar e evoluir, cara. A gente para, às vezes, para analisar de, poxa, ó, isso aqui, ó, eu agora tenho esse costume, agora tenho essa prática, né? Gravar vídeo, ninguém fazia isso. O Diego foi o primeiro que começou. Depois eu comecei com as lives no Instagram. Chegou o Tasso, então hoje todo mundo tem ali seu canal, todo mundo ali tem seu trabalho, né? Leitura, né? Todo mundo começou a criar o hábito da leitura, o hábito de estudar, melhorar isso. Então, o que são essas situações? Nós estamos buscando um perfil ideal para poder nos posicionar diante do mercado para atender a demanda. Então, você que é profissional, você que é estudante, você quer atuar, você quer fazer a diferença, cara, não tem outro caminho a não ser estudar, né? Tem iniciativa, proatividade, para quê? Para você possa construir um perfil para que possa estar aí dentro da MESC, trabalhando lá com o Henrique, quem sabe está trabalhando com a gente na Cronos, porque, para quem muita gente não sabe, eu fui aluno do Diego. Eu conheci o Diego em um curso, em um treinamento da WCM em 2018. Estava lá o Diego, magrinho na época, né, Diego? Né? Diego estava lá, dando um treinamento, a gente começou a se aproximar, viramos amigos, começamos a fazer alguns trabalhos básicos e hoje, né, graças a Deus, estamos aí nessa jornada de consultoria, né? Então, tudo pode acontecer, agora tem que haver iniciativa, tem que haver uma vontade, uma ação por parte da pessoa. A próxima pergunta eu acho que é para você aqui, Henrique, é isso mesmo. Como garantir que os processos operacionais sejam seguidos sem comprometer a eficiência e a produtividade? Eu penso o seguinte, primeiro de tudo, né, você já falou aí na pergunta, tem que ter processo, né, bem definido, né, para que as pessoas saibam o que tem que fazer dentro da operação do negócio, né. Eu, como gestor, particularmente, eu gosto muito de fazer, acompanhar através de KPIs, né? De medições, né? De entregas, para saber se aquilo de fato está sendo, que aquele método, aquele processo está sendo entregue, né? Então, eu costumo avaliar através de indicadores, né? E também usar, obviamente, as ferramentas, né? Porque a gente está com um processo já rodando que ele não possa ser melhorado. Sim. Né? Então, dentro da própria MESC, por exemplo, a gente tem algumas ferramentas que a gente utiliza para também se atualizar, evoluir dentro dos processos, dentro dos métodos que a gente utiliza dentro da operação, mas, basicamente, né, olhando assim, são essas duas vertentes, né? Acompanhar através de indicadores, né, o que está sendo entregue, e corrigir ou melhorar aquilo que pode ser corrigido através das ferramentas que a gente tem de qualidade. Muito bom. E aí, Tássio, com a sua experiência, quais são os principais erros ou os erros mais comuns que as empresas acabam cometendo durante o processo de implantação de metodologia? Seja o Lean, seja o WCM, o TPM. Essas aí são várias, né? Mas a principal, a gente já falou aqui, é o top-down. Se não vier de cima para baixo, esquece. Na Cronos, já aconteceu da gente fazer um diagnóstico no cliente, ele querer implementar um WCM e ali mesmo a gente dizer, não, a gente não vai implementar, porque a gente não viu a participação do tomador de decisão, né? Do diretor. Era uma vontade ali do gerente de manutenção, mas ele não tinha o poder da decisão. Então, claro que ia dar errado. Então, esse é um, top-down. Um outro muito importante é não saber para onde quer ir. Eu já escutei várias vezes, WCM é modinha. Para quem fala isso é porque não sabe onde ele quer chegar. O WCM ele transforma a fábrica, ele melhora os KPIs, ele melhora a produtividade, zera a segurança, zera problema de qualidade, zera quebra de máquina. Eu digo porque eu sou prova viva disso, hoje a gente implementa. Mas o WCM ele não é modinha. Ele só é modinha para quem não entende onde quer chegar. Então você tem que saber, cara, o que é que eu quero com o WCM aqui na minha fábrica. Então se você não sabe, esse também é um erro. Vou desmistificar aqui, já é o inverso, né? A turma fala assim, mas o meu time não está preparado. A minha gestão, eles não sabem método. Então, vai dar errado o WCM? Não, pelo contrário. O WCM, ele vai fomentando isso, ele vai instruindo toda a tua liderança.
ele vai capacitando todo mundo, como eu falei há pouco atrás, vai rodar o radar chart, vai ter matriz T, vai ter todo o desenvolvimento com o pilar de PD. O PD no WCM, que ele é o do RH, ele faz o papel de desenvolver apenas inicialmente aquele perímetro ali de líder e colíder, tá? Então, ele vai desenvolvendo. Então, eu escuto muita gente falando o inverso. Mas o meu time não está capacitado, isso vai dar um erro para o WCM? Não, é o inverso. Melhora. São vários, né? São vários... tem gente que sabota também o WCM por não entender o que aquilo vai trazer de ganho para ele, profissional, pessoal. Então, são vários. Eu posso passar o dia falando aqui o que é que dá errado. Como consultor, como pessoa que já implementei mais de 25 empresas, estamos hoje em grandes players, como a Hyundai, você também está na Hyundai, como consultor, e de novo, como eu falei, cada empresa tem um DNA diferente. O WCM ele é uma receita de bolo, tá? Você coloca ali um pouquinho do trigo, um pouquinho da margarina, mas como que você coloca é o diferencial. Então, para cada empresa, Emerson, é um cenário diferente. Mas, de modo geral, é isso. É o não envolvimento da liderança, do dono da empresa, o não entendimento onde ele vai chegar. E o principal é não ter definido os KPIs. Né? Eu acho que de 10 empresas que eu entro, as 10 têm problema de KPI. Todas as 10. Que é justamente aquilo que eu provoquei aqui, na diferença de custo e desperdício. Eles não enxergam desperdício. E a grande sacada do WCM é eliminar ou reduzir desperdícios. São coisas que ninguém vê. Gestor não vê, dono de empresa não vê. Então, a gente roda o Cost Deployment, que é o primeiro pilar do WCM, desdobramento de custo, para enxergar esses desperdícios. Qual é o grande desafio? Eu não enxergo esse desperdício. Eu nem entendo que isso é um desperdício. Então, primeiro é rodar o Cost Deployment, monitorar, rodar ali no mínimo 3 a 6 meses de custo a matriz C. Ele vai te direcionar onde está a maior perda e aí que o WCM roda. Então, esse também é uma parte negativa aí de por que dá errado o WCM, é eu não saber meus custos, não saber desdobrar meus custos, mas aí o WCM faz isso. Henrique, compartilha com a gente aí um exemplo prático ou alguma experiência de melhoria de processos que trouxe algum resultado significativo. Pode ser na México, que é a sua empresa atual, ou em algum outro lugar que você já passou. Bem, eu vou trazer uma da MESC. Sim, né? perfeito. Hoje, dentro da MESC, a gente tem uma área chamada de Continuous Improvement, né, que é melhoria contínua, e a gente vê as melhores práticas no mundo todo, né, global, né? E também tem um incentivo de que as pessoas tragam ideias, tragam pontos de melhoria, isso do auxiliar ao CEO, né? Inclusive, recentemente lançamos aí uma campanha, o Olympics, que é uma campanha de melhoria contínua para as pessoas trazerem ideias e pode ser implementado globalmente, né, dependendo da ideia ali, da sugestão, independente da área, né? Pode ser área de segurança, área de armazenagem, área de transporte, independente disso. Mas trazendo uma ocorrência, né, um fato que aconteceu dentro da MESC, que eu entendo, e aí foi muito voltado do Gemba e mais do meu time, né? Eu gostaria de trazer mais um fato que veio do time do que top-down, né, do gestor, foi, através do Gemba, eles identificaram oportunidades de melhorar o layout do site. Né? Hoje, você conhece lá o site, o nosso site hoje é um site cross-docking, né? E a gente utilizava ele, né, nos dois lados. Como a gente tem uma área muito extensa, né, e a gente tem um volume mais concentrado, não fazia sentido a gente utilizar essa forma de receber de um lado, expedir do outro. Então, eles trouxeram, né, fizeram um levantamento, um estudo, né, para ver a melhoria, o que é que poderia aumentar de produtividade, e eles mudaram o layout para U. Né? Ao invés de ser cross-docking, ele é uma movimentação em U, né? Recebimento, expedição, saindo em formato de U. E também mudou o picking. Né? Hoje, o picking, que era na rua toda, para poder atender os dois lados do site, hoje ele está concentrado num lado. Né? Então, ele mudou toda uma estratégia do WMS, né? E aí foi para cima de curva ABC, foi o direcionamento aonde posicionar dentro das ruas que a gente tem. Né? Então, dessa forma, nós conseguimos, né, fazendo essas alterações, né? E aí, mais reforçando, veio
mais da base, né, para uma forma de melhorar, diminuir o cansaço ali, de andar muito, né, não só na produtividade, mas a parte de cansaço ali do trabalho, e a gente conseguiu aumentar a produtividade em 15%. Né? Então, isso foi um ganho, né, extremamente positivo, né, e uma coisa simples de fazer, não teve grandes investimentos, né, porque foi apenas mudança da forma de atuar, mudança de posicionamento, né, e talvez algumas horas de trabalho lá no WMS, e que gerou aí 15% aí de ganho. E não necessariamente melhoria de processo ou melhoria, não necessariamente precisa ter tecnologia envolvida, precisa ter investimentos altos envolvidos, né? Às vezes coisas simples, né, mas que ele pode ser implementado e trazer um resultado que ninguém imagina, né? E legal que isso foi feito através, né, gerou-se através de um game que eles fizeram lá, de dar uma volta, de ver quais eram as oportunidades, e aí surgiu essas ideias aí. Então, aquele bordão sempre foi assim, não existe lá, né? Não. O Tatiano, ele tem o bordão, né? O bordão diz assim: padrão foi feito para ser seguido. Padrão foi feito para ser seguido, para ser melhorado. Então, na tua empresa, era o padrão. Aquele layout lá era o padrão. E aí, vocês remodelaram e trouxeram um ganho significativo muito bom. Parabéns, gestor, né? É isso aí. É isso aí, é muito importante e vale salientar que grandes mudanças, elas podem ser direcionadas através de pequenas atitudes. Então, o simples fato de observar, e aí vem os 5G, né, Tassi? Observar, de você estar ali andando, né, fazendo o Gemba Walk, né, que é caminhar no local onde as coisas acontecem. O simples fato de você ouvir, né, o colaborador, de você prestar atenção. E aí é uma outra coisa aqui que eu quero bater na tecla. Se liga, gestor, pelo amor de Deus. Cara, quem vive o dia a dia dentro do chão de fábrica é teu operador. Para de ser ignorante, de ser uma pessoa com ego, de não querer ouvir quem está ali no dia a dia fazendo a coisa acontecer. Tem gente, cara, que... E eu já passei por isso. Isso que eu estou compartilhando é algo que eu já sofri, né? De ter ideia e um gestor chegar e pegar a ideia, aplicar e dizer que foi ele que teve. Dizer que foi ele que teve aquela ideia, o projeto foi dele. E ali eu, como colaborador, ficar sem graça, ficar ali me sentir menosprezado porque não tive um reconhecimento por algo que fui eu que tinha contribuído. E não apenas comigo, muitos colegas meus já sofreram com isso. E eu sei que isso ainda acontece. Então, você que é gestor, cara, não diminua o seu profissionalismo com atitude como essa. Né? O fato de você reconhecer o teu colaborador, o fato de você dar voz ao teu colaborador, isso não vai minimizar o teu perfil como gestor, muito pelo contrário. Isso vai mostrar que você é líder, que você ouve as pessoas, que você dá atenção às pessoas. E eu digo mais o seguinte, como é que você comprova que um gestor é um grande líder? Quando a equipe dele performa, quando a equipe dele consegue trazer grandes resultados. Então, essa prática de vocês para trazer esse resultado, cara, é fantástica. É fantástica, é necessário e é o que nós defendemos muito, né, Tasso? É dar ouvido, dar voz às pessoas, dar ouvido à ideia das pessoas. Porque, às vezes, você tem um problema ali dentro da empresa de desperdício, de várias situações, e aquele operadorzinho, aquele auxiliar que fica ali caladinho, é ele que tem a solução. É ele que vai encontrar todo o direcionamento para fazer a tua empresa ela virar a chave em relação àquele problema. Então, quando você não dá ouvidos, quando você não para cumprimentar, eu acho ridículo, né, um gestor passar por dentro de um chão de fábrica e não cumprimentar as pessoas. Eu acho isso ridículo, uma falta de respeito. Você está trabalhando com gente, né? Então, assim, não estou falando, quero deixar bem claro, não estou dizendo que você tem que ficar perguntando o nome de um por um ali obrigatoriamente, né? Sei lá, tu tem um chão de fábrica ali, 1.500 pessoas, você vai passar a semana toda ali cumprimentando todo mundo. Mas eu estou falando de princípios básicos de educação, de respeito, né? De dar atenção às pessoas, porque são elas que fazem a empresa funcionar. E aí tem né, duas situações uma situação que nós falamos na Cronos que depende ali de dois pilares para gerar o resultado: pessoas e processos. Pessoas bem desenvolvidas, processos alinhados geram bons resultados.
Então, se você tem ali um bom tratamento com as pessoas, se você consegue desenhar e mapear bem seus processos, direcionar bem, cara, a coisa acontece, ó, naturalmente. Não tem a música. Tássio, deixa eu abrir aqui um parênteses. Tássio é tocador também. Cara, é pagode ou forró? Eu nem sei. Eu sou tão ruim que eu não sei. É pagode, é samba. É samba. Agora o cabo é desenrolado, né? Então, nos tempos vagos aí, ele toca as musiquinhas dele aí com o grupo. Aí tem aquela música Deixa Acontecer Naturalmente, né, Tássio? Deixa acontecer. Eu só não vou cantar porque eu não sou bom de cantoria, né? Então, assim, dá voz às pessoas, dá vez às pessoas e as coisas elas vão acontecendo naturalmente. Agora, não se permita cair na falha ali da música, né? Do Zeca Pagodinho. Qual é? Deixa a vida me levar a vida, leva aí. Se você for empurrando com a barriga, filho, aí vai dar BO, vai dar errado, e é só dor de cabeça. Né? Estamos já perto de concluir, tem mais 2 perguntas, uma para o Tássio e outra para você, Henrique. Tássio, para um gestor que quer começar a aplicar o Lean, TPM, WCM, qual seria o primeiro passo essencial? Essa pergunta aí é difícil, irmão. Tem outra mais fácil. Para ele ser... repete de novo, para ele... Para que o gestor possa começar a aplicar uma metodologia, seja ela qual for, dentro de uma empresa, qual seria o primeiro passo essencial? Beleza, agora eu entendi. Primeiro passo é ele saber onde ele quer chegar. Porque, dependendo de onde ele quer chegar, ele vai trazer um WCM, ele pode trazer um TPM, ele pode trazer apenas só um 5S, ele pode trazer uma melhoria focada, uma melhoria sistêmica. Depende qual a dor dele. E isso aí a gente não abre mão na Cronos, que é fazer um diagnóstico. Isso aí. Tem muita gente que já conhece a gente. Não, eu já conheço, vamos começar tal dia. Não. Temos que ir na tua empresa, fazer um diagnóstico e a gente não abre mão de entrevistar toda a liderança para a gente saber onde que a gente vai chegar. Por quê? Porque nem ele sabe onde ele quer chegar. Então, a primeira coisa, Emerson, ele tem que saber onde ele quer chegar para depois saber qual metodologia usar. Logicamente, um 5S ele tem que ter muito básico. O 5S, pelo amor, vou olhar para a câmera, pelo amor de Deus, 5S não é varrer o chão, 5S não é trocar fita. Eu vejo muito no game, o pessoal, parou a produção, bora fazer 5S. Não, pessoal, isso é limpar o chão. 5S é mudar comportamento, é método. E aí eu queria abrir um parênteses aqui, o meu treinamento de 5S é muito legal, porque é muito bacana, porque eu faço muita dinâmica. 5S, pessoal, só com 5, eu já melhorei a produtividade só com 5S. Só mostrando para ele o segundo. Aí eu pergunto, vocês conhecem 5S? O cara, conheço. E o que é o 5T? Aí igual o Zeca Pagodinho, né? Nunca ouvi falar. Igual o Caviar, nunca ouvi falar. 5T, pô, rota fixa, lugar fixo. Então, quando você faz o 5T do 5S, cara, se tu não melhora a produtividade, eu mudo meu nome. Eu falo isso, eu mudo meu nome. Pode mudar meu nome. Então, tem que conhecer a essência do 5S. E o japonês, eu já trabalhei com o japonês, até hoje eles ensinam, né? De onde é que saiu o 5S? O 5S saiu de nós, brasileiros. O japonês não faz 5S, né? Ele faz 4. 4, isso mesmo. Porque o primeiro S, que é a disciplina, a autodisciplina, ele já vem de berço, já vem de criança, respeitando os mais velhos, chegando no horário, atravessando a faixa de pedestre. Eu até brinco no meu treinamento. Você faz feira, né? Faz. Faz feira onde? No mercadinho. Quando tu faz a feira, tu bota no teu carro, tu guarda o carro ou tu larga no estacionamento? Isso é 5S. Isso é comportamento. E aí, o 5S está meio que banalizado, né? Meio que... Eu já estou vendo agora 8S. Cara, não existe isso não. É 5S. E aí, faz os 3S bem feito na tua indústria. Faz o primeiro. Passa aí 3 meses fazendo o primeiro censo. Para tu ver como que vai melhorar a tua produtividade. Então, de novo, depende de onde ele quer chegar com o método, para ele saber qual... Eu falo o seguinte, nós somos uma caixa de ferramenta. Para cada problema, tu tem uma ferramenta. O teu problema é setup. Setup, tu vai usar um SMED, mas tu vai usar o 5S. Opa, tu vai usar também PCP, que PCP está totalmente ligado ao teu problema de setup. Então, tem várias ferramentas. Então, primeiro ele precisa saber onde que ele quer chegar com isso. Eu já participei de um diagnóstico onde o gerente ele queria porque ele entrou numa fábrica e achou bonito. Eu achei bonito. Aquela sala azul lá, cheio de KPI, cheio de indicador. Eu achei bonito, eu quero isso para minha empresa. Eu falei, mas aquilo ali faz o quê? Qual é o ganho daquele? Não sei não, eu achei bonito. Eu falei, não, cara, você precisa entender, você precisa estudar o método. Então, basicamente é isso, tem que saber onde quer chegar. Só complementando o que você falou, quando você falou dos 8 S's, né? Então, eu imagino o seguinte, quando vai para o 6º, 7º e 8º, eu imagino que é porque algum dos 5 não foi bem implementado.
não está funcionando. Aí, Ou o 5 já está bem implementado, né? E aí você vai lá, não tem 5S, não tem o 5º S. Né? Porque a pessoa está ali, de repente ele não fez bem o básico bem feito, né? Vamos dizer assim, né? A gente participou de uma palestra com o Haroldo Ribeiro, que hoje é referência aí no Brasil em 5S, e ele é muito engraçado. Ele fala, Tássio, não tem 6S, 7S, é 5 e acabou. Agora, eu tenho uma curiosidade, se você me permite aí perguntar. Quando você vai numa empresa fazer um diagnóstico, já aconteceu no momento lá de estar fazendo o diagnóstico, você perceber que não adianta implementar porque a empresa ela não está preparada ou as pessoas que estão lá na gestão não estão preparadas, né? Porque se também você vai tentar incutir ali um processo, um método, sabendo que as pessoas, né, você já vislumbrou que eles não vão comprar a ideia, né, de certa forma, parece que seu trabalho ali não está gerando ali o resultado que estava esperado, né? Já aconteceu, eu vou te dar 2 cenários. Um que a gente recusou mesmo, ó, não vai, e um que a gente apostou. Ele está até hoje conosco, ele está mais de 3 anos no Players da Cronos, porque era top-down, o dono queria, o diretor queria, o gerente queria, só que a transversal, as equipes não queriam porque eles não sabiam. E aí teve aquele sabotavam e tal, mas hoje, graças a Deus, é um dos nossos melhores clientes e é isso. Então o WCM, como eu falei antes, o WCM ele forma as pessoas. E esse era um dos clientes que ele fazia, Tássio, mas a minha liderança, a minha gestão, eles são fracas de método, eles não entendem. E aí o WCM vem com essa força e, graças a Deus, hoje eles fazem benchmark, eles apresentam, não vou falar nome não, e já aconteceu o inverso. A gente está num cliente, lá em Vinhedo, ele fabrica painéis elétricos e tal, esse gestor, ele herdou a fábrica do pai, ele novinho, eu acho que ele tinha na época 25 anos de idade, e foi eu e o Diego Marinho lá fazer um diagnóstico, e não tinha processo, não tinha pessoas, não tinha nada. Era uma empresa grande, faturava na época 14 milhões por mês, mas a chance de dar errado era 100%, porque o dono, ele era dono, ele era o PCP, ele era o cara que comprava, ele era o cara que comandava a fábrica. Danou-se. E daí, aí eu olhei pro Diego assim, a gente fazendo diagnóstico, o Diego conversando com ele, eu olhei pro Diego assim, Diego, e aí, velho, o que vai acontecer, Diego? Não dá não, pô. Eu também acho que não dá não. E aí a gente conversou, e a gente deu o feedback para ele, eu não lembro o nome dele, mas a gente falou com ele, ó, fulano, você precisa estruturar o seu time, você precisa ter um gestor. Se liga gestor, ele nem gestor ele tinha. E daí ele virou para mim e fez, então eu vou tirar o cara do projetista e vou botar ele para ser o gestor. Cara, mas ele já é o teu projetista, tu vai tirar um cara que é bom para... Enfim. E daí a gente falou assim para ele, cara, estrutura teu time, a gente te ajuda nisso, mas não como consultor. Ele queria que a gente fosse implementar um WCM lá dentro. Então a chance de dar errado era 100%. Então a gente preferiu dar a negativa no momento e até hoje ele está tentando estruturar a equipe dele lá. Tá? Uma coisa top que o Tássio compartilhou aí é que quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar é lugar. Então, primeiro você tem que saber o que realmente você precisa dentro da sua empresa, qual é a real necessidade antes de tomar a decisão e dizer o que precisa ser feito, né? E outro ponto interessante na abordagem do Tássio, onde ele estava falando dos 5S, e realmente é incrível, né? O que para nós é o 5º S hoje na aplicação, que é a autodisciplina, lá para os japoneses se torna o primeiro. E aí eles focam só ali nos 4 para fazer realmente a coisa acontecer. E para nós é algo assim que é um problema cultural. E aí eu me lembro de uma situação que eu estive presente, isso passou na televisão em rede nacional e repercutiu fora do país, foi na Copa do Mundo. Eu estava em um daqueles jogos, né, foi o jogo Costa do Marfim Japão, e durante ali o jogo, todo mundo comendo, tal, não sei o que, aí terminou o jogo, todo mundo se levantou e os japoneses sentaram. E eles estavam espalhados por todo o estádio, eles ficaram sentados. E aí a galera foi saindo, tava eu e um amigo meu. Isso era já 3 horas da manhã. Aí ele, bora negão, não sei o que, espera aí, tem alguma coisa acontecendo. Aí o pessoal sentando. Aí quando começou a aliviar a quantidade de pessoas no estádio, eles começaram a catar os lixos.
Aí eu olhei pro meu amigo e fiz, bicho, vamos apanhar alguma coisa aqui, porque a gente não pode passar vergonha não, cara. E você vê que eles fizeram aquilo em todos os jogos, né, em vários estados, e aquilo repercutiu como uma coisa... Cara, é o básico. Gente, é o básico da educação. Tu comeu, não joga o lixo no chão. Cadê? Qual o lixo? Existe uma coleta seletiva? Qual é? Isso aqui é o quê? É um plástico? É um metal? Eu tenho que jogar onde? Né? Então, você vê que é uma questão de comportamento. Senso de utilização. Tem em cima da minha mesa, do meu posto de trabalho, ali do meu ambiente, aquilo que realmente eu só preciso. Né? Organizar o que realmente eu preciso utilizar ali no meu dia a dia. Então, são coisas, cara, padronizar. São coisas que tem que ser feitas. Né? Limpeza. Né? E você entende que esse conceito ele não tem que ser apenas algo fabril, algo que tem que ser aplicado dentro da indústria, da fábrica. Não, pô, é dentro de casa. O Tasso fala muito, né? O Tasso também é metido a cozinheiro, viu, gente? O bicho é desenrolado. E aí, eu vejo muito, né? Participo quando estamos juntos, quando ele fala, meus temperos é tudo com adesivozinho, é tudo organizadozinho e tal. Que é isso? É o 5S dentro de casa. Né? E aí, quando eu estou dando treinamento 5S, eu sempre falo para o pessoal do exemplo seguinte, eu digo, se você não pratica um senso de utilização e de organização dentro da sua casa, quando você for fazer a reposição do seu estoque, a feira, você vai falhar. Aí, quando chega lá no mercado, você compra 5 quilos de feijão e 1 de arroz. Aí, quando chega em casa, já tinha 10 de feijão e não tinha mais nenhum de arroz. E aí? Não vou fazer ali uma conferência, não está bem organizado, eu não sei quanto tem, né, dentro da minha despensa. E, de repente, você acaba deixando ali passar por desapercebido e acaba ficando com material, com produto vencido dentro da tua despensa. Feijão que já venceu há 3 meses, quando tu vai olhar, já está nascendo dentro do pacote. A minha mãe é assim, minha mãe. Misericórdia. A casa dela é assim. Deixa nascer dentro danou-se, é um plantio. Quando eu aprendi 5S, eu aprendi com um japonês chamado Kobayashi. O japonês ele consome muito arroz, né? Aí ele é muito engraçado. E aí eu peguei essas manhas dele do treinamento. Ele fala que ele chegava em casa e faltava arroz. Não tinha arroz para ele comer. Aí ele virou para a esposa dele e ele botava arroz num balde, né? E aí o que ele fez, cara? Ele viu a quantidade mínima, pintou de verde, amarelo, vermelho, aí falou para a esposa dele, olha, quando chegar aqui, você fala comigo que eu vou comprar o arroz. Tal. Então, é basicamente isso, pessoal. Tu estava falando aqui, e aí o brasileiro, meu amigo, ele tem um jeitinho, né? A gente tem um jeitinho da gente. Pernambucano parece que é mais ainda do que o brasileiro, né? E eu falo, isso é real, o que eu vou falar aqui agora. Eu tenho uma moto, na verdade eu vendi minha moto, mas eu tinha uma moto, e aí eu tava com um colar, o meu colar tinha torado. Torado, né? Torado é quebrado. Aí quebrou. Partido. Eu fui lá no centro do Recife, aí eu encostei minha moto, eu só ia pegar o colar, era do lado. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, velho, não dá nada não. Não vai dar multa não. Eu encostei minha moto, quando eu voltei, tava a CTTU me multando. Eu paguei R$195. Então o brasileiro, ele é indisciplinado. E aí, o que foi que eu fiz? Cara, eu fui e baixei o Zona Azul do Recife, pago R$2, R$3, nunca mais eu tive esse problema, mas eu precisei ser punido para mudar aquele meu comportamento. Então é autodisciplina, né? Eu falo isso, eu precisei ser punido. E aí onde vem as auditorias do 5S, onde vem as auditorias do WCM, auditoria seja lá qual for. Se a gente não tiver auditoria, nós somos indisciplinados. E isso nós temos que aprender com o japonês. Temos que copiar, gente. Temos que ensinar isso para os nossos filhos. É verdade. Você falou, é desde criança. Infelizmente, a gente precisa ser punido para mudar algo. E quando muda, né? E quando muda. A última pergunta aqui desse momento top. Henrique, quais estratégias de gestão você considera fundamentais para manter um ambiente operacional eficiente e seguro? Pergunta difícil, né? Mas as 2 últimas foi para abalar essa estrutura. Foi para abalar pergunta de faculdade. Né? Bem, partindo da linha que a gente tem discutido aqui, eu acho que o principal, o fundamental, é você ter um processo desenhado, né? As pessoas saberem o que é para ser feito e como ser feito. Perfeito. Né? Então, eu acho que esse aí é fundamental para a gente conseguir ter um ambiente seguro e um ambiente eficiente.
né? Aí, obviamente, a gente coloca mais tempero aí, que é a liderança, você tem uma liderança ali eficaz, que acompanha, que monitora, né? Que ajuda a que as coisas, a que os processos sejam devidamente, realmente aplicados. E, obviamente, no final, você retroalimentar esse processo. Como foi dito aqui até pelo Tássio, nada é bom que não possa ser melhorado, né? Então, você tem que voltar lá, retroalimentar e ter esse contato direto com o Gemba, com o chão de fábrica. Você está ali perto, próximo lá do time, para acompanhar e para garantir segurança e eficiência, né? Então, acho que esses são, para mim, né, na minha visão, são os pontos principais. Muito bom. Então é isso. Tássio, quer complementar mais alguma? Não, só agradecer por esse momento aí. Eu não conheci o Henrique também, fantástico a visão dele. E que bom que a gente compactua da mesma ideia, porque é mundial, né, Emerson? O que a gente vive aqui no Brasil, lá na Europa, na Ásia, é sempre o mesmo problema, sempre a base é a liderança. E aí fica outra dica aí para o pessoal da RH, gestores, né? Fortifica a tua liderança, cria um negócio. Ó, eu crio muito aqui na Cronos, que é chamado rotina do team leader, rotina do líder. O que é que o líder tem que ver? Qual o KPI que ele vai monitorar? Porque aí o KPI do teu líder, ele vai totalmente ligado com o teu KPI geral da tua fábrica. Então, a base é a liderança, pessoal. Eu digo porque eu já fui um líder ruim, né? Eu já fui um operador, fui um líder ruim, fui um líder transformado. E hoje a gente está no Brasil, fora do Brasil, aí, ensinando, ajudando pessoas através do método. Muito bom. Obrigado, Emerson. Quer fazer mais agradecimento? Pode finalizar aí. Pode ficar à vontade. Não, quero não. Tá tranquilo. E aí, Henrique, tá com vocês os agradecimentos Bem, aí? eu queria agradecer, né, primeiramente aí ao professor, a oportunidade aí de conhecer o Tássio, né, ter essa troca de experiências, né. Aqui a gente já gerou um network. Com certeza. Então, Com certeza. foi um momento também de aprendizado, né, porque eu sou gestor, que eu não tenho nada a aprender, né, tem muita coisa a aprender, né. Até porque eu sou bem jovem, né? Vocês percebem aí que eu sou, Não, com né, certeza. eu sou novo ainda, né? Então, assim, independente da posição, independente da empresa que você tiver, você tem sempre tem algo a aprender, né? E aprender não é só na escola, na faculdade, não é top-down. Às vezes você aprende lá com o cara que está no chão de fábrica. Isso né? aí. E eu aprendi foi com a implementação lá do novo layout, né? Pessoas que estavam ali na base, porque surgiu da base, né? Ali a ideia de melhorar, porque a gente não faz assim diferente, né? E então é um momento de você realmente aprender né? Sempre que tiver uma oportunidade, você gerar um aprendizado. E aqui foi uma oportunidade excelente aqui com vocês aqui. Chegar nesse podcast aqui e aprender um pouco com vocês, né? Eu acho que aprendi pouco, não, aprendi muito com vocês aqui A gente também nessa aprendeu. troca de experiência Com aqui. certeza. Eu me sinto honrado, né? Como sempre eu gosto de deixar claro, minha principal gratidão é a Deus, que é o autor da vida. Sem Ele nada somos, sem Ele nada conseguimos. Gratidão a cada um de vocês por disponibilizar esse momento importante para a gente poder ter esse bate-papo, né? Por mais Tássios e por mais Henriques, né? Na jornada profissional. Porque, infelizmente, como batemos muito na tecla aqui, a quantidade de pessoas que colocam dificuldades, que torcem contra, que não querem fazer, cara, procria que eu não sei que bexiga é isso, não sei como é que acontece, não. É exponencial essa procriação. E quando topamos com pessoas, né, com o coração que vocês têm, né, o Henrique é muito elogiado pelos colaboradores dele, muitos dos colaboradores dele foram alunos meus, né? E os meninos sempre falam do seu trabalho, falam da sua gestão. Isso é muito importante, porque nós não somos apenas aquilo que achamos que somos. Somos também o resultado que entregamos. E quando tem pessoas que testificam sobre as nossas ações, isso mostra quem nós somos. E uma vez Jesus disse que nós conhecemos a boa árvore pelos frutos que ela dá. Então, os teus frutos têm sido frutos muito bons, Henrique. Os meninos sempre falam de você, e quando os meninos ficaram sabendo que você ia vir, cara, foi uma confusão. Ei, meu gestor vai estar lá, Henrique vai estar lá, não sei o que, vai. Daqui a pouco, quando nós lançarmos o episódio no nosso canal, vocês vão poder assistir e tal.
Então, muita gratidão, Henrique. Parabéns pelo gestor que você é, parabéns pelo trabalho que você tem feito, né? Continue nessa jornada, faça discípulos, né? Faça seguidores, para que essa galerinha nova aí que está chegando possa aprender muitas coisas boas com você e não sejam iguais a você, sejam melhores, né? Então, essas são minhas considerações para você. Tássio, né? Não vou falar muito para dizer, tá babando o cara porque trabalha com ele. Vai fazer chorar não, pô. Sabe? Já sabe. Não, pode ficar emocionado. Qualquer coisa, arruma o Menig aí, arruma um paninho ali. Só não pode ser pano de chão, viu, Menig? Arruma um paninho ali para ele enxugar as lágrimas. O Tássio, eu costumo dizer que eu me sinto uma pessoa muito privilegiada e abençoado por Deus, porque Deus, ele, pela compaixão que ele tem com a minha vida, ele tem colocado pessoas muito especiais no meu caminho. Pessoas que me ensinam, pessoas que me orientam, me ajudam a crescer. Meus alunos, às vezes, perguntam, poxa, professor, como é que pode você, com 35 anos, né, eu vou estar fazendo daqui a alguns dias, 35 anos, ter tanta informação, ter tanto conhecimento que eu não acho que eu tenho tanto. Eu estou na fase da aprendizagem, assim como você. Porque Deus, ele tem me proporcionado conhecer pessoas importantes. Mas aí vem aquela questão, não é só o que Deus, ele permite, mas é o quanto você consegue aproveitar e desfrutar daquilo. Porque muitas vezes Deus, ele coloca uma situação ali no teu caminho, ele coloca pessoas e você, por negligência, ignorância e ego, não reconhece. E aí não aproveita. E aí é uma coisa que eu tenho muito nas minhas orações, agradecido e pedido a ele, Senhor, abre a minha mente e abre a minha visão para aproveitar as boas oportunidades. E aí veio o Diego, né, primeiro, e aí Diego chegou para mim em 2022. A gente estava almoçando e ele disse, estou trazendo um cara que trabalhou comigo para vir trabalhar com a gente. Aí eu disse, que cara? Ele, eu fiz um vídeo com ele. Aí mandou um vídeo, Tássio nem tinha esse topete aí ainda na época, né? A barba estava menor, um vídeo deles dois falando sobre método e tal. E aí tive o prazer de cada vez mais ir conhecendo o Tássio, né? Já estamos nessa jornada aí há praticamente quase 4 anos. E fui aprendendo e entendendo a importância dele, né, como profissional na minha vida profissional, né? Tanto pela bagagem que ele tem, pelo conhecimento que ele tem, por todas as experiências e venho surfando aí nessa oportunidade. Então, minha gratidão a você, pela pessoa que você é, pela pessoa que você tem se tornado. E aí eu também quero testificar aqui que eu tenho acompanhado muito da mudança profissional e pessoal dele. Isso é muito bom porque impacta na gente, né? E aí vem aquela questão que eu sempre falo. Você, com as palavras você orienta, mas com o exemplo você arrasta. E aí a gente tem aprendido muito, a gente tem crescido, né? Temos conquistado o mundo, literalmente, né? Em 2022 fomos para fora do país, né? O time todo da Cronos ali aprender, participar de eventos. Então, que Deus continue abençoando sua vida, todos os teus passos sejam guiados por Deus, que onde você pisar, antes tem a bênção do Senhor, e quando você falar, o Senhor faça cumprir ali, né? Conforme a vontade dele. Então, que Deus te abençoe. Muito obrigado por essa oportunidade. Me sinto honrado. Gratidão a você que estava nos assistindo, que está nos assistindo, né? Compartilha esse link, divulga para o máximo de pessoas possíveis. Não esquece de se inscrever no canal, acompanha a gente, porque com certeza, se não for eu, cada um dos meus convidados, como vocês viram e conseguem ver aí através de outros episódios, vão estar agregando valor e trazendo conhecimento para vocês. O Forta quer falar ou você está suspirando aí? Não, só depois no depoimento disso aí, só segurar as lágrimas. Obrigado, gratidão. Então, um forte abraço aí para cada um de vocês, que Deus continue abençoando, protegendo vocês, suas famílias, e vamos que vamos, e conto com você aí na próxima. Se liga, gestor. Um abraço.